Existe uma guerra acontecendo neste exato momento. Não é uma guerra que você pode ver com os olhos físicos, não é uma guerra que aparece nos noticiários ou que os vizinhos comentam. Essa guerra acontece no território mais sagrado e mais vulnerável que existe, a sua mente. E o mais perturbador é que milhões de cristãos estão sendo atacados diariamente sem sequer perceber a verdadeira natureza do que estão enfrentando. Aquela ansiedade que aperta o seu peito às 3 da manhã, aquela tristeza profunda que parece não ter explicação, aquele medo irracional que paralisa seus passos. Você já parou para considerar que pode haver algo muito mais profundo por trás disso tudo? Antes de continuarmos, preciso deixar algo absolutamente claro. Reconhecer a dimensão espiritual da ansiedade e da depressão não significa ignorar a ciência, a medicina ou a psicologia. Deus nos deu médicos, psicólogos e psiquiatras como instrumentos de cura. Buscar ajuda profissional não é falta de fé, é sabedoria. O que vamos explorar hoje é a dimensão que muitas vezes fica esquecida, aquela que complementa o tratamento, aquela que revela estratégias antigas de um inimigo que estuda a humanidade há milênios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, declarou algo que deveria nos fazer parar e refletir profundamente. Ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo não estava sendo poético ou usando metáforas. Ele estava revelando uma realidade que muitos preferem ignorar porque é mais confortável acreditar que todos os nossos problemas têm explicações puramente naturais. O inimigo das nossas almas é chamado nas Escrituras de pai da mentira. E qual é a sua estratégia principal? Infiltrar pensamento, sussurrar acusações, plantar sementes de dúvida, medo e desespero. Ele não aparece com chifres e tridente, isso seria óbvio demais. Ele vem disfarçado de pensamentos que parecem seus, de preocupações que parecem legítimas, de medos que parecem racionais. Quantas vezes você já acordou com um peso inexplicável no peito? Quantas vezes pensamentos de inadequação, de fracasso, de que você nunca será bom o suficiente, invadiram sua mente sem convite? A Bíblia nos conta que o rei Saul foi atormentado por um espírito maligno que trazia sobre ele melancolia profunda e crises de raiva. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros descrevendo uma angústia tão profunda que seus ossos pareciam se consumir. Elias, após uma das maiores vitórias espirituais da história de Israel, fugiu para o deserto desejando a própria morte. Esses homens de Deus não eram fracos na fé. Eles estavam em uma batalha que ia muito além do que os olhos podiam ver. O inimigo não é criativo, ele é repetitivo. E quando você entende as táticas dele, você começa a reconhecer os ataques antes que eles te derrubem. A primeira estratégia que ele usa é o isolamento. Ele sussurra que ninguém entende você, que você é um fardo para os outros, que seria melhor se afastar. A depressão prospera no isolamento. A ansiedade se multiplica quando você está sozinho com seus pensamentos. Não é coincidência que a Bíblia enfatize tanto a comunhão entre os irmãos. Hebreus nos exorta a não abandonar a congregação, e há sabedoria espiritual profunda nesse mandamento. A segunda tática é a acusação constante. O livro de Apocalipse chama Satanás de acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa diante de Deus dia e noite. Se ele acusa os santos diante do trono celestial, imagine o que ele faz dentro da sua mente. Ele te lembra de cada pecado que você já cometeu. Ele distorce a disciplina amorosa de Deus e a transforma em rejeição. Ele pega versículos bíblicos fora de contexto e os usa como armas contra você.
Aquela voz que diz que você é imperdoável, que Deus desistiu de você, que você já foi longe demais. Essa não é a voz do Espírito Santo. O Espírito convence do pecado para levar ao arrependimento e à restauração. O acusador condena para levar ao desespero e à destruição. Se este conteúdo está tocando seu coração e abrindo seus olhos para verdades que você precisava ouvir, deixe seu like agora mesmo e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você não apenas nos ajuda a alcançar mais pessoas que estão lutando essas mesmas batalhas, mas também garante que não vai perder os próximos vídeos que podem transformar completamente sua forma de enfrentar esses ataques. A terceira estratégia é a distorção da verdade. O inimigo raramente mente completamente. Ele prefere pegar uma verdade e torcer até que ela se torne uma arma. Sim, você cometeu erros, mas a distorção é dizer que você é definido por eles. Sim, o futuro é incerto, mas a distorção é dizer que certamente será catastrófico. Sim, você tem limitações, mas a distorção é dizer que você é inútil. Ele pega fragmentos de realidade e constrói uma narrativa de destruição. Por isso, Paulo nos instrui a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não é todo pensamento que merece sua atenção. Não é toda preocupação que merece seu tempo. A quarta tática é atacar nos momentos de vulnerabilidade. Quando você está cansado, quando você falhou, quando você está sozinho, quando você acabou de ter uma grande vitória espiritual. Elias foi atacado logo após o Monte Carmelo. Jesus foi tentado após 40 dias de jejum. O inimigo estuda seus padrões, conhece seus pontos fracos e ataca quando você está mais vulnerável. Aquela crise de ansiedade que vem sempre no mesmo horário, aquela onda de tristeza que aparece em determinadas situações, pode haver um padrão que você ainda não identificou. Agora chegamos à parte mais importante de tudo o que foi dito. Se eu terminasse este vídeo apenas expondo as táticas do inimigo, eu estaria te deixando mais assustado do que equipado. Mas a verdade gloriosa do Evangelho é que a batalha decisiva já foi vencida. Na cruz do Calvário, Jesus desarmou os principados e potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Você não luta para conquistar a vitória. Você luta a partir de uma vitória já conquistada. Essa diferença muda absolutamente tudo. As armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas armas? A palavra de Deus, que Jesus usou para derrotar o tentador no deserto. A oração, que nos conecta diretamente com o quartel-general do céu. O nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra. O sangue do Cordeiro e a palavra do nosso testemunho. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, não é alegoria bonita para pregações, é equipamento real para uma guerra real. Mas deixe-me ser honesto com você, porque a honestidade é fundamental. Conhecer essas verdades não significa que você nunca mais terá ansiedade ou depressão. Significa que você não lutará sozinho e não lutará desarmado. Alguns dos maiores guerreiros da fé lutaram com escuridão mental a vida inteira. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sofria de depressão severa. Martinho Lutero enfrentava o que ele chamava de ataques do diabo contra sua mente. A vitória nem sempre é a ausência da batalha. Às vezes a vitória é permanecer de pé quando tudo em você quer desistir. Aqui estão passos práticos que você pode começar a aplicar hoje. Primeiro, identifique os pensamentos antes de aceitá-los. Pergunte-se, esse pensamento se alinha com o caráter de Deus revelado nas Escrituras? Segundo, não lute sozinho. Procure um conselheiro cristão maduro, um pastor, um grupo de apoio. Confesse suas lutas a irmãos de confiança. Terceiro, se necessário, busque ajuda profissional sem culpa. Deus usa médicos e terapeutas. Quarto, alimente-se da palavra diariamente, não como obrigação religiosa, mas como nutrição espiritual, vital. Quinto, aprenda a adorar em meio à dor. Alguns dos salmos mais profundos nasceram nas noites mais escuras.
Eu quero terminar com uma promessa que sustentou milhões de santos ao longo dos séculos. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você não está sozinho nessa batalha. O Deus que criou o universo com uma palavra, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Deus está ao seu lado neste exato momento. A escuridão pode ser real, mas ela não é permanente. A luta pode ser intensa, mas ela não é sem propósito. E o inimigo pode ser astuto, mas ele já está derrotado. Se você precisa de mais equipamento para essa batalha, se você quer continuar aprendendo a identificar e vencer os ataques do inimigo contra a sua mente, não deixe de assistir o próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Nele, vamos mergulhar ainda mais fundo nas estratégias práticas de guerra espiritual que vão transformar sua forma de enfrentar cada dia. Lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A vitória é certa. Continue lutando.